Momento Mariano, terça-feira, 15 de junho de 2021. Olá, ouvinte, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano, nosso encontro com a Palavra de Deus, que Maria, a mãe de Jesus e São José, seu esposo, acolheram com a disponibilidade de servos fiéis. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, e agradeço a sua companhia hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021. Escutemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos o capítulo 5 de São Mateus, os versículos do 43º ao 48º. Escutemos, ouvinte. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre injustos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem as mesmas coisas? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ouvinte, Jesus está se referindo às divisões que eram muito comuns na lei judaica, as divisões entre judeus e pagãos, próximo e distante, santo e pecador, puro e impuro, amigos e inimigos. Jesus quer superar todas as divisões, inspirando-se na fonte da lei, o Pai. Algo radicalmente novo pode vir de uma fonte tão profunda quanto é a misericórdia de Deus. Deus é amor. Deus não tem inimigos, tem filhos e filhas. Os filhos e filhas de Deus são meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, como é da mesma natureza do Pai, pôde viver tudo isso. Não discriminou ninguém por razão de raça, de sexo, de religião e de classe social. O amor cristão é a imagem do Pai que dá seus dons a todos. A chuva e o sol são oferecidos universalmente, normalmente, sem distinção. Nos dias chuvosos, vemos a manifestação do amor de Deus fecundando as terras de todos. O mesmo acontece com o sol. Deus distribui, portanto, universalmente os seus dons. Assim, seremos filhos do Altíssimo. Nós não devemos somente ser filhos de um pai biológico, mas de nosso Pai Celeste. Somos, então, irmãos de Jesus, primos de João Batista, cuja festa estamos para celebrar. Quem é capaz de amar os próprios inimigos se demonstra filho de Deus. A índole dos filhos é a índole do Pai. A imitação de Deus é motivada por uma atividade destinada a manter a criação, pela qual ele doa a todos os homens os seus benefícios, sol e chuva, sem fazer distinção entre bons e ruins, amigos e inimigos. Se quer imitar os deuses, realize boas obras, também em favor dos ingratos, porque também para os malvados se levanta o sol e os mares são abertos aos piratas, dizia então o sábio antigo Sêneca. A disposição de amar o inimigo aparece ao homem no âmbito de suas disponibilidades. O esquema amigo-inimigo, como está expresso em Mateus, domina a sociedade e as relações entre os povos. Nesse esquema, a violência vale como última razão. As guerras eram, na história passada, o modo normal para resolver os contrastes. Estamos em outra perspectiva, ouvinte, a perspectiva da
concórdia, da amizade, do bem de todos, inclusive dos maus. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.